Fala pessoal! Para quem não me conhece, eu sou o professor Fernando Leal. Esta aula é mais uma de uma sequência de videoaulas que tem por objetivo auxiliar o aluno na compreensão das minhas notas de aula que se encontram no meu site. Para localizar o meu site, você deve ir ao Google e digitar Professor Fernando Leal. Clica aí nessa busca. Este é o site. Você vai encontrar aí o meu e-mail e algumas disciplinas que iremos trabalhar. Você também pode acessar usando este QR Code, como também pelo link que está na descrição do vídeo. Boa aula! Então, na aula de hoje eu vou dar uma visão geral sobre o que nós vamos estudar sobre a mecânica quântica do momento angular. O que nós vamos mostrar? Nós vamos mostrar que o operador hamiltoniano ele deve comutar com L ao quadrado, Lz, e que, inclusive, L ao quadrado, Lz devem comutar entre si. Isso constitui um conjunto completo de observáveis comutantes. Esse conjunto completo de observáveis comutantes me permite escolher uma base, né? Ou seja, define uma base comum de autovetores. Então, isso daqui, ele é um ket, ele é autovetor de H, ele é autovetor de L ao quadrado e ele é autovetor de Lz, simultâneo. Ou seja, ele... mais do que isso, pelo fato de H comutar com L ao quadrado, H comutar com Lz e L ao quadrado comutar com Lz, eu posso escolher um conjunto de autovetores só para L ao quadrado e Lz. Isso aqui, ó, me permite separar esse ket em um produto de dois kets. Nós vamos ver futuramente que isso é chamado de produto tensorial. Feito isso, eu vou propor isso daqui. Eu vou propor que existe, já que ele é ket, ele é autovetor de L ao quadrado, então eu quero descobrir quem são seus autovalores. Com isso, eu vou acrescentar aqui a própria unidade de momento angular de L ao quadrado. Então, isso aqui foi acrescentado à mão, isso aqui a ser determinado. Com isso, eu tenho o momento angular que agora não vai depender, vai ser adimensional. Isso vai me permitir uma maior facilidade, um tratamento algébrico mais simples, uma vez que isso não vai ter unidade. Beleza? Vou fazer a mesma coisa para Lz, onde Lz está ligado à componente z do momento angular. Então, Lz, ao atuar aqui, eu acrescentei, coloquei isso aqui à mão, e isso aqui deve ser determinado. Não sei qual é a relação entre m e lambda ainda. A melhor forma de rotular essa base aqui não seria Lm. A melhor forma de rotular essa base é se aqui é autovetor lambda, então eu vou chamar aqui de lambda. Se aqui se aqui é autovalor lambda, então é lambda. Se aqui é autovalor m, então a melhor forma de rotular esse autovetor seria chamar de lambda m. Entretanto, nós vamos ver que lambda tem uma relação com L, e L, por sua vez, tem uma relação com M. Então, eu já estou desde o início chamando de Lm. Nós vamos partir da definição clássica, a definição de um momento angular. Vamos promover esses objetos a operadores. Okay? Vamos nos guiar por essa prescrição de quantização. Então, isso aqui é um caminho que transporta a mecânica clássica para a mecânica quântica, onde x e p são operadores, de tal maneira que o comutador entre eles é IH cortado. Se aqui é 1, é x, se aqui é 2, é y. Por exemplo, y e px dá 0. Seria 1 e 2 num delta de Kronig. Mas 2, i igual a 2, j igual a 2, ou seja, y e py dá IH cortado. Do jeito que está escrito isso daqui, ó, isso daqui seleciona uma componente. Componente o quê? Componente K. Mas tem uma soma... Opa, esqueci aqui, ó. Isso aqui tem que ter uma soma em K, ok? Então, essa soma em K soma K1. Essa soma em K
Essa soma em K me dá K1 I mais K2 o J mais K3 é o K. Então isso daqui, K1 X é o I, K2 é o J, K3 é o versorzinho K. Se eu quero trabalhar em componentes, ao invés de fazer a soma em K, eu simplesmente pego isso daqui e falo, olha, eu quero LK. Ou seja, eu tenho somatório em I e J, I, J, K. K não tem somatório, K está aqui, ó, livre, XI, PJ. Funciona assim, rapidamente, olha. 1, 2, 3. 3 números. A quantidade de índices que isso aqui tem revela a dimensão do espaço. I, J, K. Os índices não podem repetir. Esse objeto é um objeto completamente antissimétrico. Se eu mudar qualquer sequência, qualquer ordem disso aqui, isso aqui muda de sinal. Por exemplo, se eu trocar I com J, muda de sinal. Se eu trocar J com K, muda de sinal. K com J, muda de sinal. Mas eu posso trocar uma vez, mudar de sinal e trocar outra vez. Posso mudar uma vez, ou seja, eu vou trocar a ordem entre K e J, vai ficar K aqui, J aqui. Depois eu pego o K e trago aqui de novo. Aí aparece um outro menos, então fica K e J. Então, o número que aparece aqui na extremidade do lado esquerdo e aparece o índice que está aqui, pode ser transportado para a extremidade direita e o mesmo acontece se ele está nessa extremidade do lado direito, ele pode vir para cá. Então, para fins práticos, 1, 2, 3, pegam 2 números que estão em sequência. Quem está em sequência? 1 e 2. Está em sequência crescente ou decrescente? Crescente. 1 e 2 está em sequência crescente. Então, isso aqui vale mais 1. Ah, mas eu posso pegar 2 e 3. Correto. Está em sequência crescente? Sim. E 2 e 3, então é mais 1. Vamos pegar aqui uma escolha qualquer, sei lá, 1, 3, 2. Pegam 2 números consecutivos. 1 e 3 são consecutivos? Não, então esquece. 3 e 2 são consecutivos? Sim. Está numa ordem crescente ou decrescente? Decrescente, então é menos 1. Toda vez que você pegar 2 números consecutivos e observar se está em ordem crescente, é chamado de permutação par. Se está em ordem decrescente, é chamada de permutação ímpar. Se repetir os números, ele vale 0. Então, os valores possíveis que isso pode assumir é 0, 1 e menos 1. Ok? A pergunta é: como eu posso relacionar Lx, Ly com os próprios momentos angulares da própria estrutura algébrica? Ou seja, existe Lx, existe Ly, existe Lz. É a única coisa que existe na álgebra? Não. Toda vez que você está estudando teoria de grupo, existe um objeto que comuta com todos os elementos da álgebra. Às vezes eu uso a palavra grupo e às vezes eu uso a palavra álgebra. Qual a diferença? A diferença é que um grupo, a grosso modo é isso aqui. Um grupo, ele é um objeto não linear. Toda vez que nós construirmos uma teoria de grupo, que é a primeira coisa que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, eu vou colocar aqui em cima um parâmetro infinitesimal, de tal maneira que eu posso desprezar os termos de segunda ordem. E com isso, eu posso sempre pegar isso daqui e trabalhar com uma coisa, essa parte aqui, que é linear. Isso aqui é linear. E a diferença é isso daqui. A diferença entre a álgebra e o grupo é justamente o elemento identidade. Por quê? Porque sempre em física, nós vamos trabalhar com parâmetros infinitesimais. Uma translação finita. Uma translação infinitesimal.
Eu coloco um parâmetro infinitesimal e se eu quero uma translação infinita, eu faço infinitas translações infinitesimais. Isso para rotação, mesma coisa. E com isso eu consigo descobrir quem são os geradores. Uma translação temporal, gerador, hamiltoniano. Translação espacial, gerador, momento linear. Rotação, gerador, momento angular. Com isso nós descobrimos uma álgebra e essa álgebra nos traz informação sobre o espectro, por exemplo, de autovalores, que é o que nós vamos ver. Então, sem mais delongas, isso aí foi a revisão rápida aí. A ideia, né, como eu havia falado, é separar, é mostrar isso daqui. Essa parte aqui, nós podemos partir de uma estrutura. Nós estamos querendo falar de momento angular. O que o momento angular desempenha aí? Qual a ideia, qual a conexão de momento angular com teoria de grupo? Nós podemos pensar que nós podemos construir um operador rotação. Rotação infinitesimal. Aí se eu tenho rotações infinitesimais, aqui ó, eu posso construir esse operador de rotações infinitesimais dessa maneira. Tem que ser hermitiano, tem que ser unitário, todas as exigências de construção de operadores. Eu estou copiando o que foi feito para momento linear. Então não é tão absurdo, né? E o parâmetro aqui, que é a rotação, é um deslocamento angular. Isso aqui, esse N é um eixo de rotação e aqui um momento angular. Aqui eu estou trazendo uma coisa um pouquinho mais sofisticada, mas depois eu vou voltar um pouquinho o pé no chão. Eu acho interessante colocar isso aqui no início, porque fica claro uma ideia que está por trás aí da mecânica quântica. Repara bem, se eu quero uma rotação finita, eu posso pegar o operador de rotações infinitesimais e fazer infinitas rotações infinitesimais. Então, uma rotação finita pode ser vista como infinitas rotações infinitesimais. E é aqui que começa a diferenciar o que a gente chama lá do grupo da álgebra. Olha bem, quando eu faço isso, eu posso redefinir isso daqui e aparecer o número de Euler. E isso vai virar isso daqui, ó. E isso é não linear, ok? Isso aqui tem vários termos. Mas quando isso aqui é visto como uma rotação infinitesimal, eu posso sempre desprezar os termos de segunda ordem, ok? Posso sempre desprezar os termos de segunda ordem e trabalhar com uma forma linear. Então isso daqui é muito bem-vindo. Já isso aqui não, aqui tem uma rotação finita, então isso aqui seria o grupo. Beleza, uma rotação no estado é simplesmente aplicando essa matriz de rotação ao ket, ao meu estado. Aqui, só para mostrar, né, que isso aqui é unitário, isso aqui é igual a unidade, né, ou seja, o DAGA disso aqui é igual à identidade. Uma rotação no estado é isso. Então, se eu calcular a norma do estado rodado, é a mesma norma do estado não rodado, ou seja, que a probabilidade ela é conservada. Uma vez que a função de onda é normalizada, ela sofrendo rotações, ela não muda a sua norma. E nem a sua energia, como nós vamos ver aqui, ó. Então eu posso eu olho para essa equação de autovalores e penso, quem é a equação de autovalores rodada? Ou seja, quem é essa hamiltoniana rodada e quem é esse ket rodado? Rodar significa aplicar a matriz de rotação. Mas como é pegar o hamiltoniano e pensar no hamiltoniano numa base rodada? Aí é mudança de base, né? Não é simplesmente pegar hamiltoniano e multiplicar por R, não é isso. A hamiltoniana na base rodada é utilizando essa mudança de base, que está lá nas notas de 2017, minha, né, na página 95. Beleza, então isso daqui promove uma mudança de base ou uma rotação na hamiltoniana. A própria matriz R aqui, ela é a matriz mudança de base no caso. E ela goza dessas propriedades aqui, ok? Deixando claro que ela pode ser vista como uma matriz mudança de base. Vamos lá. Então eu posso introduzir aqui identidade, que é a matriz, que é isso daqui. Posso multiplicar todo mundo por R.
Então aqui eu introduzi a identidade, multipliquei isso aqui por R. Está aqui, ó. Ou seja, quem é isso aqui? É esse cat rodado. Quem é isso aqui? Esse cat rodado. Quem é isso aqui? É a hamiltoniana. Então a própria hamiltoniana rodada permanece ainda o espectro, mesmo espectro de altos valores. O que isso significa? Significa que existe uma comutação, deve existir uma comutação entre a hamiltoniana e o operador rotação. Só que o operador rotação ele é construído a partir do momento angular. Não é? Ou seja, se H comuta com R, H deve comutar com L. E isso é claro mediante a conservação do próprio momento angular. Se o momento angular é conservado, eu vou usar uma equação de evolução de operadores. Que equação é essa? Essa equação nós mostramos que é a equação de evolução, conhecida como equação de Heisenberg. Então, se eu derivar isso aqui em relação ao tempo, ou seja, me valendo da conservação do momento angular, aqui é H, aqui eu coloco L, então L entra aqui e L entra aqui. Não depende explicitamente do tempo. Então, a equação de evolução de operadores na mecânica quântica está me dizendo, olha, se o momento angular é conservado, deve comutar. A hamiltoniana deve comutar com L. Mas quem é L? L, Lxi mais Li, J mais Lzk. Ou seja, esse comutador se distribui aqui nesse I mais nesse J mais nesse K. Ou seja, dando o vetor nulo. Pela independência dos vetores I, J e K, cada coeficiente desse aqui deve ser nulo. Ou seja, H comuta não só com L, mas com Lx, Ly e Lz. Beleza? Vamos continuar aí. Quem é L ao quadrado? Quando eu faço isso, eu estou propondo um operador. Todas as álgebras, existe um operador que comuta com todos os elementos da álgebra. Ele é chamado de operador de Casimir. O L ao quadrado tem essa característica. Vamos lá, vamos calcular H com L. H com L ao quadrado. Quem é L ao quadrado? Lx, Ly e Lz. Aqui, imediatamente, você tem que bater o olho. Aqui eu dei bobeira aqui, coloquei isso aqui, né? Mas isso aqui tem que ser zero, isso aqui tem que ser zero, isso aqui tem que ser zero. Por quê? Porque se H comuta com Lx, então H vai comutar com L ao quadrado, H vai comutar com qualquer função. Se H comuta com certo operador, então H comuta com qualquer função daquele operador. Então já mostramos que H e L ao quadrado é igual a H com Lz que vale zero. Ou seja, H comuta com L ao quadrado e H comuta com Lz. A ideia agora é mostrar que L ao quadrado comuta com Lz. Isso vai nos permitir escolher essa base. E nós não vamos trabalhar com esse cat n, nós só vamos trabalhar com Lm, porque nosso objetivo aqui é só estudar esses observáveis aqui. E depois, nas próximas aulas, trazer o H. Estudar o H já sabendo qual a atuação de L ao quadrado e Lz. Ou seja, quando nós passarmos para o estudo do átomo de hidrogênio, eu já vou saber a atuação de um operador L ao quadrado. Quando eu passar para o ponto de vista funcional, eu já vou ter toda a equação de autovalores na mão. Para L ao quadrado e Lz. E aí só me resta estudar o ponto de vista radial, como nós veremos. Beleza, está aqui a definição clássica aqui do que é momento angular. Vamos promover operadores. Vamos pegar a componente K, vamos usar a convenção de Einstein. Está aqui. E agora vamos calcular isso daqui, ó. Eu quero calcular Li e Lj. Por que ficar calculando comutador em mecânica quântica? Um pouco mais à frente, nós vamos ver que existe um princípio de incerteza generalizado. Existe um princípio de incerteza. Δx, Δp maior ou igual a H cortado sobre 2. Vocês conhecem isso, mas existe uma forma de generalizar, que é o princípio de incerteza generalizado. Ele me diz o seguinte: eu posso medir ΔA. A pergunta é, será que a medida da observável A influencia na medida da observável B? Se isso for igual a zero, não. Porque eu posso medir com total precisão aqui que eu não afeto o outro. Mas se isso tem um valor constante, significa que quando eu aumento um, eu diminuo o outro.
Então, quando eu aumento a precisão na medida, eu sou obrigado a perder a precisão na outra medida. Ou seja, e esse princípio de incerteza, ele está relacionado ao comutador. Então, a mecânica quântica já traz esse ponto de vista de teoria de grupo implícita nela. Queremos calcular o comutador entre LI e LJ. O que é o comutador? Esse produto aqui, LI, LJ menos LJ, LI. Onde LI é definido por isso, LJ é definido por isso aqui. Beleza. Feito isso, LI, LJ menos LJ, LI. Aqui eu vou acabar passando um pouquinho mais rápido, mas vou explicar uma coisa que eu usei aqui e construí. Então, se eu pegar aqui, ó, esse tensor de Levitivita e esse, ó, LMI, KNJ. KNJ é LMI. Eu vou colocar aqui em evidência esses dois. E agora, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. 4 operadores. Nós mostramos que o comutador entre A e BC, ou seja, BC é um produto de operadores. Então eu vou tratar esse primeiro aqui como um único operador e esse segundo aqui como um produto. E vou simplificar essas relações. Ou seja, AB, C mais B vezes comutador de AC. Tá aqui. Aí, mais uma vez aqui, eu vou seguir mais uma vez a estrutura. Olha só, PM está aqui, ó. PM está aqui, vou deixar em evidência aqui. Então, eu vou tratar A, B, C. A, B, C, olha só, A, comutador de A com um produto BC. Então, vai ficar A, B, C, mais B, B quem é? Ó, XL, AC, AC. Tá aqui. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Então, foi isso que eu fiz aqui. Quem é comutador de X com X? Dá zero. X comuta com Y. Y comuta com Z. Ok? Quem é o comutador de XK e PM? Pera aí. Se for X e PX, dá IH cortado. Se for X e PY, dá zero. Então, por isso que entra o delta de crônica aqui. Ou seja, isso aqui é IH cortado, delta de KM. Tá aqui. Aqui não é o comutador X com P, é P com X. Então tem que trocar a ordem dos comutadores, aparece sinal de menos. Aqui é P com P, PY comuta com PX, o P comuta. O P pode ser escrito como derivada e a ordem de derivação não altera. Ou seja, eu posso trocar a ordem de derivação quando eu penso em comutadores, desde que eu esteja derivando uma função contínua, ok? Então tanto faz, P, X, PY. P comuta com P. E aí eu fico com isso, e isso eu posso reescrever. Reescrever não, tá vendo? Ó, tem isso daqui, uma coisa que eu deixei de fora, o que foi? Cadê? Ó, eu só calculei esse miolo daqui de dentro. Faltou multiplicar pelo tensor de Levitivita, pelos tensores de Levitivita. Então é isso que eu vou fazer agora. Agora eu vou acrescentar isso daqui, ó. Vou botar os tensores de Levitivita multiplicando por esse negócio doido aqui que eu cheguei. Então tá aqui, ó. Aí, esse produto do tensor de Levitivita requer um comentário. Índices repetidos implicam em soma. Existe uma soma em K, ok? Então, o resultado, os índices que devem aparecer do outro lado, não pode ter K. Ou seja, K morreu. Eu fiz o somatório em K, os índices estão repetidos. Então, esse objeto, isso aqui que vai aparecer do outro lado, só podem ter 1, 2, 3, 4 índices. E quem são eles? I, J, L, M. Isso aqui é um produto e, ao mesmo tempo, uma soma. Tem uma soma aqui entre dois tensores de Levitivita. Se eu trocar L com M, tem que mudar de sinal. Se eu trocar I com J, tem que mudar de sinal. Então, eu quero que tem que aparecer 4 índices. E eu posso conseguir essa façanha, digamos assim, construindo um objeto assim. Vê se vocês concordam. Eu posso colocar aqui, ó, I, J, L, M, M, L. Será que isso daqui satisfaz todas as simetrias que nós queremos? Vejam só, se eu trocar L com M, então aqui vai ser I,
M, J, L, I, L, J, M. Ou seja, se eu trocar L por M. Olha só, troquei L por M. Ó, aqui tem IL, IL. JM, JM. IM, IM. JL, JL. Ou seja, essa expressão de cima foi invertida embaixo. Ou seja, multipliquei por menos 1. Isso vale se eu trocar I com J e fazer outras coisas. Se eu colocar os mesmos índices, se L for igual a M, os índices não podem ser repetidos, tem que dar 0. Se eu colocar L igual a M, então vai ser I, M, J, M, I, M, menos J, M. IM, JM. IM, JM. Deu 0. Ah, se eu colocar I, eu só não posso botar nada igual a K, porque já tem um somatório, o K sumiu, ok? Ou seja, eu consigo explorar as simetrias que isso aqui tem através dessa construção, dessa representação. Então isso desempenha o mesmo papel que isso. E isso é mais útil para alguns cálculos do que isso, ok? Quem é isso? Eu coloco dessa forma. Olha, aqui tem um K, aqui tem um K. Aqui tem um M, aqui tem um M. Eu posso escolher. Significa que existe um somatório em K ou um somatório em M. Okay? Eu posso escolher somar em K, e só vai ser diferente de 0 quando o K for igual a M, ou posso escolher somar em M, e só vai ser diferente quando o M for igual a K. Aqui era K, e agora virou M, ou seja, MNJ. Olha embaixo aqui, ó, MNJ. Então eu somei em K, e para poder ter um termo diferente de 0, a única possibilidade é que K tem que virar M. Tá aqui, K tem que virar M. O outro somatório só vai ser diferente de 0 quando o N for igual a L. N igual a L. Somei em N, só vai ser diferente de 0 quando o N for igual a L. Tá aqui. Não tem N aqui. E depois troquei a ordem para poder o termo que vai aparecer aqui, para poder aparecer o somatório, que é L, fique L e L. Fique M e M. Então por isso que eu saí alterando essa ordem aqui. Então a minha única justificativa para isso é que eu quero arrumar os termos para usar isso daqui, ó. Ou seja, aqui, ó, quando esse está somando com esse aqui, ó, aí eu pego LI, 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 NJ, NJ, aí eu troco a ordem no final, J e N. E J são índices livres, não pode ter uma soma em IJ, ok? Então IJ aparece livre aqui. Do outro lado, quais são os índices que devem sobrar? IJ, tá vendo? Aqui, quais são os índices que devem sobrar? IJ. Aqui, ó, M somando com M, N somando com N, IJ livre, IJ livre, IJ livre. E aí, eu percebo que esse termo aqui, ó, X, XN, PN, é igual a esse termo aqui, ó, XM e PM. O que é isso aqui? Ó? Esse somatório aqui são índices mudos. Então não importa a letra que está aqui. Ó. L, L, A, M, M. Olha só, M e M. Então esse termo que está aqui, ele é igualzinho a esse, ok? Por isso que eu cancelei esse termo com esse. Então só sobra esses dois termos aqui. E isso é isso aqui, ó, vai ficar IH cortado, XIPJ menos XJPI. E aí, se você lembrar, coloca 1 e 2 aqui. Ó. Se você colocar LX, LY, vai ficar, se vocês lembrarem, L3 quem é? I, J, K, o K é o 3, XI, PJ, não é? L3, aqui é 3, tá travado. Então aqui pode ser 1, 2 ou 1, 2, 2, 1. Então aqui X1 é o X, P2 é o PY, menos. Números consecutivos, 2 e 1. Tá em ordem crescente? Não, então é menos. Já tinha até colocado. X2,
Então, é o y, P1 é o px. Então, isso aqui é componente z do momento angular. Né? Então, se eu colocar aqui, ó, voltando aqui, ó, se aqui for 1, que é x, se aqui for 2, que é o y, então vai ficar, é o LZ. Então, isso daqui, que está aqui, ó, é uma forma de escrever o momento angular, ou seja, se aqui é 1 e 2, aqui tem que dar o 3. Se aqui é 3 e 1, tem que dar o 2. Ou seja, quem está aqui, ó, do ponto de vista, e aí vocês podem checar, ou seja, se eu colocar I, J, isso aqui necessariamente tem que ser I, J, K, LK. Qual o ponto de vista mais geral? Teoria de grupo, pouco importa se a teoria é clássica, se a teoria é quântica, se a teoria é relativística. Isso é estrutura matemática que qualquer teoria, se ela segue isso, não importa se ela é clássica, se ela é quântica. Clássica não, né? Clássica não importa se ela é quântica, não relativística. Relativística, ela vai ter que satisfazer determinados princípios aí que nós vamos descobrir usando isso daqui. Tá aí, nossa estrutura algébrica. Vamos pegar L ao quadrado agora e calcular com L e Z. Então, ao abrir isso daqui, quem é L ao quadrado? Lx, Ly, Lz. Então, vai ficar assim, L ao quadrado. Esse Lz ao quadrado vai comutar com Lz, porque qualquer operador comuta com a função do seu próprio operador. Então, isso aqui dá zero. E aí só resta calcular isso e isso. Vou usar isso daqui, ó. Ou seja, aqui eu só vou inverter a ordem, aí vai ficar Lz, né, e Lx ao quadrado. Então, A é o Lz, e B é o Lx, e o C é o Lx. Então, vai ficar ABC mais, mas como eu inverti o comutador, ficou menos, o B, AC. Ok? Quem é isso? IH cortado LY. Quem é isso? IH cortado LY. E aí a gente prova, dá zero. Isso vale também para Lx. É possível provar que isso aqui, o L ao quadrado com Ly é zero, o L ao quadrado com Lz é zero. Ah, essa parte aqui é semelhante. No lugar que eu coloquei x, eu poderia ter colocado y, né? E repetir todas essas contas aqui. Ó. E aí, chegar a essa conclusão. Moral da história. O que, que nós temos aqui agora? O que, que nós temos? Agora nós já calculamos todos os comutadores, a gente já tem praticamente tudo na mão. Olha o que eu vou eleger como conjunto completo de observáveis comutantes. Eu vou pegar esse, eu vou pegar esse, e eu vou pegar, cadê? Esse. Então eu vou pegar 1, 2, 3, porque eles comutam entre si, ou seja, h com L ao quadrado, h com Lz, e L ao quadrado com Lz. E com isso, eu posso afirmar que existe uma base comum de autovetores. E mais ainda, que essa base é separável por causa disso aqui. Ó. Já que existe uma base comum só para L ao quadrado Lz, então vai acontecer isso aqui. Ó. Ok? Eu posso trabalhar só nessa base aqui e é isso que eu vou fazer a partir de agora. Eu vou dizer que o alto valor de L ao quadrado é lambda. Tá? Vou colocar a unidade h cortada aqui. E vou dizer que o alto valor de Lz é m. Já vou colocar o h cortado aqui. Primeira observação, que isso aqui tem que ser maior que zero. Por quê? Porque quem é L ao quadrado? Lx mais Ly mais Lz, todo mundo ao quadrado. E esse objeto é hermitiano, ou seja, o da h dele é igual a ele. Então, esse L ao quadrado eu posso escrever como L da h, Lx, ok? Então, quando eu fizer esse braquete aqui, ó, esse com esse só em Lx, eu posso escrever dessa forma. Mesma coisa para y, mesma coisa para z. Só que, olha só, pensa nisso aqui, ó, isso aqui é um cat, isso aqui é o bra dele. Então, isso que está aqui é módulo de Lx Lm ao quadrado.
Claro, porque olha só, eu tenho... pensa isso aqui é um número complexo, né? Isso aqui é o Z, isso aqui é o Z estrela. Então, se isso aqui é o Z, quem é isso? O Z estrela. Z estrela Z é módulo de Z ao quadrado. Tá aqui, módulo disso aqui ao quadrado, mais módulo disso aqui ao quadrado, mais módulo disso aqui ao quadrado, tem que ser maior ou igual a zero. Ou seja, esse autovalor tem que ser maior ou igual a zero. Já o M, não temos essa exigência sobre ele. Mesmo também nós podemos pensar do ponto de vista físico que M está associado a componente Z do momento angular. Então, de tal maneira, o M pode sim assumir valores negativos. Mas se nós pensarmos do ponto de vista estritamente matemático, ainda não podemos dizer muito sobre ele, por enquanto. Então vamos seguir aqui em frente. Vou definir agora uma estratégia para tentar obter esses autovalores. Então vou definir um objeto chamado L+, um operador chamado L+, e um operador chamado L-. Então L+ daga tem que ser igual ao L-, e L- daga é igual a isso aqui. Por quê? Porque isso aqui é hermitiano, isso aqui é hermitiano. Se eu coloquei o I aqui, só isso aqui muda de sinal, só isso aqui muda de sinal, eu tenho isso. E agora eu vou calcular novamente. Já que eu defini novos operadores, eu preciso conhecer a nova álgebra desses operadores. Então aqui eu faço essa conta, né? Quem é L+? Aí eu calculo o comutador dos dois ao mesmo tempo, né? Só diferencio o sinal mais e menos. Quem é isso? Eu sei o que é. Quem é isso? Eu sei o que é. Eu chego a essa conclusão aqui, que o L+, que o LZ e o L+ e menos daga deve ser dado por isso. E que isso daqui tem que ser zero. Por quê? Por quê? Porque o L+ e o L-, ele é escrito em função do Lx e o Ly. O L ao quadrado comuta com o Lx e o Ly. Então, o L ao quadrado com o Lz tem que ser zero. Beleza? Uma observação muito importante aqui é que o L ao quadrado aqui, ó, é que se eu aplicar o operador L+, L- nos estados Lm, Ln, isso vai me produzir um ket. Ou seja, essa atuação aqui, isso aqui é um ket. Se eu pegar agora esse ket aqui, se eu aplicar L ao quadrado sobre esse ket, ó, L ao quadrado não comuta com L+ e menos, então eu vou trocar a ordem. Troquei a ordem. Qual a atuação de L ao quadrado sobre Lm? É igual lambda H ao cortado. Lambda H cortado ao quadrado, né? Então, mais uma vez, L ao quadrado atuando nesse estado, eu posso trocar a ordem, porque L mais menos comuta com L ao quadrado. Troquei a ordem, tá aqui. A atuação de L ao quadrado nesses estados, eu defini como sendo lambda H cortado ao quadrado, tá aqui. L ao quadrado morreu, saiu o alto valor dele. Aí volta o L mais menos aqui. Então, quando eu olho para isso, eu falo, olha, o estado L+, L- atuado em Lm, ele é um autovetor também de L ao quadrado, com o mesmo autovalor, então ele tem o mesmo comportamento. Quando eu aplico Lz nesse estado, vamos lá, vamos ver se Lz comuta, né? Olha a nossa conta aqui, ó. Lz não comuta, Lz dá isso. Então vamos pegar esse comutador Lz com L mais menos. Lz mais menos menos L mais menos Lz. O que eu quero aqui é trocar, é escrever isso aqui, né? Quem é isso daqui, ó? Lz L mais menos, Lz L mais menos é igual mais L mais menos Lz, ou seja, mais L mais menos Lz, tá aqui, ó, esse termo aqui está aqui, ele passa para o lado de lá, aí fica mais ou menos L mais menos. De onde vem esse H cortado aqui? Deveria ter um H cortado multiplicando L mais L menos. E de fato tem. Aqui, ó, mais e menos, H cortado, que multiplica L mais e L menos, que não foi colocado aqui, ok? Por definição, uma vez que L ao quadrado comuta com Lz, eu disse que deve existir uma base ortonormal, uma base comum de autovetores, uma base normalizada, ou seja, essa base aqui, de início, desde o início, eu falei, ó, existe uma base normalizada, uma base ortonormal. Tá aqui. Agora,
por investigação, nós percebemos que a atuação do L+, L- sobre essa base inicial, Lm, ela desempenha o mesmo papel da base inicial, a base Lm. Ou seja, L ao quadrado atuando aqui me dá esse alto valor. Ok? Lz atuando aqui me dá esse alto valor. L ao quadrado atuando nisso aqui me dá esse alto valor, o mesmo. Lz atuando aqui, opa, me dá um alto valor com a cara um pouco diferente. Aí eu penso assim, ué, o que está acontecendo? É exatamente a mesma coisa. É só uma questão de perceber e criar uma definição. Como assim? Esses objetos são normalizados? Sim, são normalizados. Ok. Esse rótulo que está aqui é o mesmo rótulo que está aqui? Sim. Então eu vou proceder da mesma forma. Esses objetos aqui estão normalizados? Não. Esse rótulo que está aqui é o mesmo rótulo que está aqui? Não. Então o que eu vou fazer? Eu vou normalizar. Olha só, eu vou pegar Lz, eu vou pegar esse objeto que está aqui, que é o mesmo daqui, vou normalizar, vou dividir pela norma dele, então isso é normalizar. Então eu vou pegar o cat, vou dividir pela norma dele. O que sobra? Sobra m mais ou menos 1 h cortado. Então eu vou pegar agora isso daqui e vou batizar disso. Ou seja, L, o m que está aqui tem que ser o m que está aqui. Porque desde o início era assim. O m que está aqui é o m que está aqui. Essa foi minha proposta de rótulo. M que está aqui é o m que está aqui. M que está aqui tem que ser o m desse vetor normalizado. Ou seja, se eu pegar esse cat e dividir pela norma dele, eu vou chamar isso de L, m mais ou menos 1. Por quê? Porque é esse m que está aqui. O L+, quando ele atua nesse estado, o que ele faz? Ele pega o m e soma mais 1. Se o L-, quando ele atua, o que ele faz? Ele pega o m e subtrai menos 1. Por isso que essa ideia, esse nome de operador escada. Vamos calcular o módulo desse vetor. Calculando aqui, ó. Eu vou pegar ele e o daga dele, né? Tá aqui, ó. Só que o L+ é igual ao L-, né? O L mais daga é igual ao L-, ok? Então, calcular isso daqui, eu preciso descobrir quem é esse produto. E se eu for calcular o L-, agora, o L-, ó, quem é o módulo desse vetor, L- atuando aqui, eu vou pegar ele e o daga dele. Só que o L- daga é o L+. Ou seja, eu preciso saber quem é o L+, L-, qual é o produto L+, L-, qual é o produto L-, L+. Isso eu vou fazer aqui, ó, fiz aqui, descobri quem é o L-, L+. Depois, vou pegar o L+, L-, descobri, tá aqui. Aí eu jogo o que eu estava fazendo. Aí eu chego aqui, ó. Isso aqui eu vou usar daqui a pouco para descobrir quem é o L. Só que aí eu uso esse fato disso aqui ser, a norma disso aqui ser maior ou igual a zero, né? Aí separo essa parte e construo essa inequação. Uso o fato disso aqui também ser maior ou igual a zero e separo aqui L ao quadrado atuando aqui, Lz atuando aqui, e vou lá construir essa inequação. Aí eu fico com essas duas inequações. Repara bem aqui, ó. L tem que ser positivo, por definição. Por um alto valor, por um dado valor de momento angular, que está ligado a lambda, que é o módulo dele, né? Eu tenho um limite para M. M não pode assumir qualquer valor, porque se assumir qualquer valor, esse lado aqui fica negativo e isso estraga essa desigualdade. Se M for negativo, mesma coisa, ó. Pensa que ele é negativo. Menos com menos, dá mais. Vai dar a mesma coisa, tanto aqui quanto aqui. Ou seja, se M puder assumir valores negativos ou positivos, ele tem que ter um limite inferior ou um limite superior. Porque senão ele estraga, ele destrói essa desigualdade, essa inequação aqui. O fato de M, vamos pensar agora do ponto de vista vetorial. Vamos lá, vamos pensar na componente do momento angular, que pode assumir os valores negativos e positivos. Então, se essa componente pode assumir um valor positivo, máximo, eu vou chamar de L máximo. Se ela assumir um valor negativo, eu vou trocar o valor negativo dela, eu vou botar menos L mínimo. E eles não são necessariamente iguais. Então, esse valor aqui é positivo e esse número que está aqui também é positivo. O menos eu coloquei aqui para dizer que essa componente é negativa. Quem é esse cat aqui máximo da minha base?
é o L, é o rótulo L, e o M máximo. Quem é o M máximo? É quando o M é igual a L máximo. Qual o meu cat da base aqui, é o mínimo aqui? É quando L e eu tenho M que é igual esse M mínimo aqui, que é menos L mínimo. Agora, lembrando dessa jogada aqui, o L mais quando atua aqui, ele pega esse M aqui e acrescenta mais um. O L menos quando atua aqui, eu ainda não descobri o módulo. Ele pega esse M aqui e subtrai menos um. E isso que você tem que ter em mente aqui, ó. É essa que é a principal estratégia. O L mais quando atua nesse estado máximo aqui, ó, tem que ser 0. O L menos quando atua nesse estado aqui, tem que ser 0. Por quê? Porque se ele pega o estado máximo e acrescenta mais um, mas eu já estou no estado máximo. Não pode ter um máximo além do máximo. Então isso aqui tem que ser 0. É como se eu falasse, olha, o meu espaço é bidimensional. Aí eu não posso simplesmente atuar o L mais e criar um outro vetor. Eu estou em 2 dimensões, 2 cats. Então eu não posso simplesmente pegar um e acrescentar. Então eu vou pegar L ao quadrado, vou atuar aqui e vou trocar o L ao quadrado por isso. L mais atuando no estado máximo dá 0. LZ ao quadrado atuando aqui vai me dar esse L máximo ao quadrado, né? Vai me dar aqui, ó. Aqui eu vou ficar com L máximo ao quadrado. LZ atuando vai me dar M, mas quem é o M? O M é o L máximo. Então eu vou construir a atuação de L ao quadrado nesse estado aqui, onde M é o L máximo, ou seja, o máximo M possível, vai me dar isso daqui, ó. Mas eu poderia pensar que é simplesmente a atuação de L ao quadrado, que é igual lambda H cortado ao quadrado. Então é dessa forma que eu vou conseguir associar o alto valor do L ao quadrado com o alto valor M, do LZ. Por quê? Porque L ao quadrado pode ser pensado assim. L ao quadrado pode ser pensado dessa forma. Olha só, aqui tem LZ e aqui tem LZ. E aqui tem L+, mas eu estou atuando no estado máximo. Então essa parte aqui morreu e só sobrou relação ligada a LZ. Então eu de certa maneira, consigo relacionar o lambda com os autovalores LZ. Eu posso repetir essa estratégia agora para o cat menor possível, ou seja, esse cat aqui, ó. Quando eu faço isso, agora eu tenho o L ao quadrado atuando nesse cat onde o M é o menor M possível, ou seja, quando menos L mínimo. Eu posso, mais uma vez, pensar que a atuação é lambda H cortado ao quadrado, ou trocar o L ao quadrado por isso. Ó. Trocando o L ao quadrado por isso, por que eu sei que é L ao quadrado isso? Porque eu calculei L mais, L menos. Em uma hora eu calculei L menos, L mais, ok? Então eu posso escrever o L ao quadrado dessa forma. E aí eu chego a 2 conclusões, ou seja, lambda pode ser escrita assim, ou lambda pode ser escrita assim, uma coisa é igual a outra. Resolvo para L mínimo, chego a essa conclusão. L mínimo, ele é igual a L máximo, eu sei que os dois é maior que 0. E uma outra raiz é que L mínimo é igual a menos L mínimo mais 1. Poxa, mas isso aqui por definição é positivo, então isso aqui não pode ser negativo, ó, menos. Então isso aqui vai ser descartado. Qual a conclusão? Que L mínimo tem que ser igual a L máximo, maior que 0. Então, ao invés de chamar de L mínimo e L máximo, eu chamo simplesmente de L. E esse lambda que estava escrito assim, ó, é simplesmente L, L mais 1. Ou seja, L, L mais 1. Para encerrar, eu sei que M é de menos L mínimo até L máximo, não é? Então, agora é de menos L a L. Só falta dizer, ó, mas e daí? L pode assumir que valores? Última abordagem nossa dessa aula de hoje é que eu posso pegar... O que o L mais faz? O L mais pega um estado e põe um M mais 1, M mais 2. Então, se eu atuar uma vez aqui, nesse estado menos L, isso aqui vai ser menos L mais 1. Atua 2 vezes, menos L mais 2. Atua 3 vezes, menos L mais 3. Então, eu posso sair do L mínimo e chegar ao L máximo pela enésima atuação desse operador L. Ou seja, Ln. Então eu pego o estado de menor n possível, atuo uma vez, atuo 2, atuo 3, atuo n vezes. Então quando eu atuar n vezes, eu vou pegar menos L mais n e chego ao estado máximo possível, que é L+. Ou seja, menos L mais n tem que ser igual a L. Resolvendo para L, L é igual a n sobre 2, onde n é igual a 0, 1, 2, 3. Moral da história. Quais são os valores possíveis para L? 0, meio,
1, 3 meios, 2. Poxa, professor, esse L ele não é aquele rótulo de momento angular orbital? Você está querendo que seja. Nós estamos resolvendo para momento angular. Nós estamos pegando a álgebra de momento angular. A álgebra de momento angular, ela permite esse formalismo algébrico que os autovalores, esse Lzinho que está ligado ao autovalor, né? Aqui, ó, ao lambda, que está ligado a isso, ele permite que eles tenham valores semi-inteiros. Mas nós sabemos que esses valores semi-inteiros para o momento angular está ligado ao spin. E os momentos e os valores inteiros aos valores de momento angular orbital. Então aqui nós vamos selecionar somente a parte de momento angular orbital. Mas se nós quiséssemos explorar inclusive a parte de momento angular intrínseco, já estava resolvido. Então com isso nós sabemos que esse m pode assumir 2L mais 1 valores, já que m vai de menos L a L, não é? Então com isso agora a gente faz a normalização, deixa para a próxima aula a gente fazer a normalização e a gente vamos encerrar por aqui. Na próxima aula eu vou falar sobre normalização disso e falar sobre representação de momento angular.